Depois de 25 anos, ele fez isso com ela. A frase ecoava como um sussurro cruel na cabeça de Helena, repetindo-se em ciclos intermináveis, enquanto ela permanecia sentada à mesa da cozinha, a mesma mesa onde construiu uma vida inteira ao lado dele. O relógio na parede marcava 22:17, mas o tempo parecia ter parado no exato momento em que Eduardo fechou a porta. Sem olhar para trás, sem hesitar, sem sequer vacilar. 25 anos resumidos a um gesto seco, a um adeus mal ensaiado. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que pesa, que sufoca, que grita memórias em cada canto. Helena olhou ao redor. A toalha bordada, feita por ela mesma no 2º ano de casamento. A cristaleira, comprada quando Eduardo recebeu sua primeira promoção. O sofá, onde passaram noites assistindo filmes, rindo, sonhando, planejando o futuro. Tudo ali carregava pedaços dela. Mas aparentemente, nada daquilo tinha sido suficiente. Ela respirou fundo, tentando conter o tremor que subia pelo peito. As mãos ainda estavam frias, mesmo com a xícara de chá intacta entre seus dedos. O chá havia esfriado. Assim como tudo. A gente precisa conversar. Foi assim que começou. Simples, direto, frio. Helena já conhecia aquele tom. Não era o tom do homem que ela amava. Era o tom do homem que tomava decisões sem consultar ninguém. Ela não respondeu de imediato. Apenas continuou dobrando as roupas sobre a mesa da sala. Roupas dele, como sempre. Helena, ele insistiu, agora com um leve suspiro de impaciência. Ela levantou os olhos lentamente. Eu estou ouvindo. Eduardo passou a mão pelo cabelo inquieto. Um gesto que antes ela considerava encantador. Agora parecia apenas distante. Eu não estou feliz. A frase caiu como uma pedra. Simples, crua, desprovida de qualquer emoção. Helena piscou, tentando absorver aquilo. Não está feliz. Repetiu quase em um sussurro. Não, ele respondeu. Já faz um tempo. Um tempo. Quanto tempo? Meses? Anos? Ela quis perguntar. Quis gritar. Quis exigir respostas. Mas algo dentro dela a manteve imóvel. E o que isso significa? Dan perguntou com a voz mais firme do que se sentia. Eduardo evitou o olhar dela. Significa que eu quero me separar. O mundo parou. Não houve gritos. Não houve drama. Não houve cena. Apenas silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Helena não chorou naquele momento. E isso talvez tenha sido a coisa mais estranha de todas. Ela apenas ficou ali olhando para ele, como se estivesse tentando reconhecer aquele homem, porque o Eduardo que ela conhecia não faria isso. Não daquele jeito. Tem outra pessoa? Ela perguntou finalmente. A pergunta saiu calma demais. Eduardo demorou alguns segundos para responder. E isso já foi resposta suficiente. Tem. Pronto. Ali estava. Sem rodeios. Sem culpa. Sem vergonha. Helena sentiu algo quebrar dentro dela. Não de forma explosiva, mas silenciosa. Como vidro fino trincando aos poucos. Há quanto tempo? Ela perguntou. Isso importa? Importava, mas ele não queria que importasse. Eu só quero saber há quanto tempo você deixou de ser meu marido, respondeu ela, encarando-o diretamente. Eduardo suspirou, irritado. Uns 6 meses. 6 meses? 6 meses dividindo a cama. 6 meses jantando juntos. 6 meses fingindo normalidade. 6 meses sendo enganada. Helena assentiu devagar. Entendi. Mas não entendia. Não de verdade. Ela é mais jovem, ele acrescentou, como se fosse necessário justificar. Helena quase riu. Quase. Claro que é, respondeu com uma leve ironia. Eduardo cruzou os braços. Não faz isso. Isso o quê? Se fazer de forte. Ela o encarou. Eu não estou me fazendo de forte, Eduardo. Eu só ainda não decidi se vou desmoronar agora ou depois. Ele não respondeu. E pela primeira vez naquela conversa, pareceu desconfortável. Eu vou sair de casa, ele disse após alguns segundos. Helena ergueu uma sobrancelha. Vai? Já aluguei um apartamento. Claro que já. Tudo planejado, tudo resolvido, tudo decidido. Sem ela. E quando você pretendia me contar isso? Perguntou ela. Hoje. Helena assentiu novamente.
Que consideração! O sarcasmo agora era impossível de conter. A gente pode fazer isso de forma civilizada, Eduardo continuou. Dividir as coisas sem complicação. Dividir as coisas. Helena olhou ao redor novamente. A casa, os móveis, a vida inteira. Dividir? No, claro, ela respondeu com uma calma que até ela mesma estranhou. A gente resolve isso? Eduardo pareceu aliviado, como se esperasse uma explosão. Mas Helena não explodiu. Ela apenas absorveu. E isso era muito mais perigoso. Eu vou pegar algumas coisas agora, ele disse, caminhando até o quarto. Helena permaneceu sentada, imóvel. O som das gavetas abrindo e fechando ecoava pela casa. Cada movimento dele era um lembrete. Cada passo, uma despedida. Ela finalmente levou a xícara aos lábios. O chá estava amargo. Ou talvez fosse só ela. Minutos depois, Eduardo voltou com uma mala. Uma mala. 25 anos. Reduzidos a uma mala. Ele parou na porta. Helena. Ela não olhou. A gente conversa melhor depois. Depois. Sempre depois. Vai, disse ela sem emoção. Ela deve estar esperando. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo hesitou, mas apenas por um segundo. Então saiu e fechou a porta. Foi aí que o mundo desabou. Helena levou a mão ao rosto, mas as lágrimas demoraram a vir. Era como se o corpo ainda não tivesse entendido. Ou talvez estivesse se protegendo. Ela levantou-se lentamente e caminhou pela casa. Passou os dedos pelos móveis, pelas paredes, pelas fotos. Ali estavam eles, mais jovens, sorridentes, apaixonados. Uma vida inteira registrada em quadros. Uma vida que, aparentemente, só ela valorizava. Ela parou diante de uma foto específica. O aniversário de 20 anos de casamento. Eduardo a abraçando por trás, sorrindo. Eu nunca vou te deixar, ele havia dito naquele dia. Helena fechou os olhos. Mentiras. Ou talvez promessas que ele simplesmente não teve coragem de cumprir. A noite avançava e o vazio crescia. Mas em meio à dor algo começou a surgir. Uma sensação estranha. Não era raiva. Ainda não. Não era tristeza. Não completamente. Era lucidez. Uma clareza fria. Helena respirou fundo. E pela primeira vez desde que ele saiu, sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas carregado de algo novo. Algo que ainda não tinha nome. Porque diferente do que Eduardo pensava, ela não era apenas a esposa que ficou. Ela não era apenas a mulher abandonada. Ela não era apenas a história que terminou. Helena era muito mais do que isso. E talvez ele estivesse prestes a descobrir. Da pior forma possível. A casa ainda estava silenciosa. Mas agora, o silêncio já não era vazio. Era estratégico. Era paciente. Era o tipo de silêncio que antecede algo grande. Muito grande. A casa ainda estava silenciosa na manhã seguinte. Mas não era mais o mesmo silêncio. Agora havia algo diferente no ar. Algo calculado. Helena acordou cedo, como sempre fazia. Preparou o café, organizou a cozinha, abriu as janelas. Tudo parecia normal, quase como se nada tivesse acontecido. Mas havia uma diferença essencial. Eduardo não estava ali. E pela primeira vez em muitos anos, isso não a incomodava. Ela caminhou até o escritório da casa. O escritório que oficialmente era dos dois. Mas na prática, sempre foi dela. Sobre a mesa, pastas organizadas com precisão. Documentos etiquetados. Contratos arquivados. Helena passou os dedos por uma das gavetas e a abriu com calma. Ali dentro estavam anos de decisões, anos de controle, anos de silêncio estratégico. Ela puxou uma pasta específica. Na capa escrito à mão, arquivo familiar, ela abriu e sorriu. Você achou mesmo que eu não ia perceber, Eduardo? A voz dela ecoou baixa, quase um sussurro. Não havia mais tristeza ali, só lucidez. 6 meses. Foi há 6 meses que tudo começou. Ou melhor, foi há 6 meses que Helena teve certeza. Porque a verdade é que ela sempre foi observadora. Sempre foi a que percebia os detalhes. A que notava mudanças sutis. O atraso de alguns minutos. O celular virado para baixo. O perfume diferente. As desculpas ensaiadas. Eduardo achava que estava sendo discreto. Mas nunca foi. Nunca o suficiente. No começo, ela quis ignorar.
25 anos não se jogam fora por uma suspeita. Mas a suspeita virou padrão. E o padrão virou certeza. E quando a certeza chegou, Helena não chorou. Helena planejou. Ela fechou a pasta e se sentou. O olhar fixo. Firme, é? Você quis jogar, murmurou. Então vamos jogar. O pequeno negócio de confecção. Era assim que Eduardo descrevia para os outros. Um negocinho nosso, ele dizia com orgulho, mas também com descuido. Porque nunca foi só um negocinho. Era uma empresa sólida, crescente, bem estruturada. E quem estruturou tudo foi Helena. Desde o início, enquanto Eduardo cuidava das vendas, dos contatos e da imagem, Helena cuidava do que realmente importava. Números, contratos, fornecedores, impostos, investimentos. Ela sabia exatamente quanto entrava e, principalmente, sabia exatamente para onde cada centavo ia. E foi por isso que, quando tudo começou a desmoronar, ela já estava preparada. Helena abriu outra gaveta. Dessa vez, pegou um envelope. Dentro dele, documentos recentes. Muito recentes. Assinados. Reconhecidos. Registrados. Ela espalhou os papéis sobre a mesa. E ali estava. A jogada. 2 meses antes daquela conversa na sala, Helena havia tomado uma decisão. Silenciosa. Definitiva. Irreversível. Ela vendeu a casa. Mas não foi uma venda impulsiva. Não foi desespero. Foi estratégia. Ela usou uma cláusula antiga. Uma brecha legal que Eduardo nunca se preocupou em entender. Porque ele confiava. Confiava cegamente. E esse foi o erro dele. Além da casa, veio o próximo passo. A empresa. Helena não apenas administrava a confecção. Ela era legalmente a responsável majoritária. Algo que Eduardo assinou anos atrás. Sem ler, sem questionar, sem imaginar. Você nunca leu nada, Eduardo. Ela murmurou quase com pena. Mas não era pena, era constatação. A venda da empresa foi ainda mais precisa. Ela negociou com um grupo interessado. Fez tudo discretamente. Transferências, contratos, cláusulas, garantias. Tudo impecável, tudo legal, tudo irreversível. E o mais importante, tudo sem que ele soubesse. Helena se levantou e caminhou até a janela. O sol da manhã iluminava o jardim. O mesmo jardim onde ele dizia que queria envelhecer. Com ela. É engraçado, disse ela, olhando para fora. Você nunca imaginou que ia sair sem nada. O telefone tocou. Ela voltou à realidade. Atendeu. Alô? Dona Helena, bom dia. Aqui é o Ricardo, do cartório. Está tudo pronto. Só falta a assinatura final. Ela sorriu. Ótimo. Ele já deve estar chegando. Eduardo. Ele recebeu a ligação naquela manhã. Helena foi calma. Controlada. Precisamos resolver a parte legal da separação, disse ela. Ele concordou na hora. Claro que concordou. Afinal, ele achava que estava no controle. Horas depois, eles estavam frente a frente novamente. Mas dessa vez era diferente. O cartório era frio, sem memórias, sem história. Perfeito. Eduardo parecia relaxado, até aliviado. Talvez achasse que tudo seria simples. Rápido, indolor. Então, vamos resolver isso logo, disse ele, sentando-se. Helena apenas assentiu. Elegante. Impenetrável. O tabelião organizou os documentos. Bide, Sr. Eduardo. São alguns papéis referentes à dissolução de bens e formalizações pendentes. Ele pegou a caneta sem hesitar. Certo. Helena observava, em silêncio. Pode assinar aqui. E aqui? Orientou o tabelião. Eduardo assinava. Sem ler, como sempre. Helena inclinou levemente a cabeça, os olhos fixos nele. Sem piscar, sem emoção aparente. Mas por dentro, tudo estava sendo finalizado. Mas esse aqui, por favor, a assinatura. E esse último, a assinatura. Pronto! O som da caneta tocando a mesa foi quase simbólico, como um ponto final. Perfeito, disse o tabelião. Está tudo concluído. Eduardo sorriu aliviado. Viu? Nem foi tão complicado. Helena finalmente falou. Calma. Ele a olhou. Algo no tom dela mudou. Mas ele ainda não tinha entendido. O que você quer dizer?
Perguntou. Helena pegou uma das cópias e deslizou na direção dele. Eu quero dizer que agora está tudo oficialmente resolvido. Ele pegou o documento, começou a ler. E então, o mundo dele parou. Mas o que é isso? A voz saiu mais baixa, menos confiante. Isso, Helena respondeu, é o resultado de você nunca ter prestado atenção em nada. Ele folheou rapidamente, os olhos arregalando, a respiração mudando. A casa, murmurou. Vendida, ela completou. A empresa, ele continuou. Transferida. Silêncio. Você não pode fazer isso. Ele explodiu. Helena manteve a postura. Já fiz. Isso é ilegal. Não, ela respondeu firme. Está tudo dentro da lei. Você mesmo acabou de assinar confirmando. Ele ficou pálido, completamente perdido. Mas eu não sabia. Helena se inclinou levemente para a frente. Agora sim. Havia algo nos olhos dela. Não era raiva descontrolada. Era algo muito pior. Era controle absoluto. Exatamente. O silêncio caiu pesado entre eles. Você me traiu por 6 meses, ela continuou. Eu me preparei pelos mesmos 6 meses. Cada palavra era precisa. Enquanto você estava ocupado com ela, eu estava protegendo o que era meu. Eduardo não tinha mais resposta. Você achou que estava saindo por cima? Ela disse, levantando-se. Mas você só estava assinando a sua própria queda. Ele permaneceu sentado, sem reação, sem chão. Helena pegou sua bolsa, respirou fundo. E antes de sair, disse a última frase. E sabe qual é a pior parte, Eduardo? Ele não respondeu, nem conseguiu. Você nunca me conheceu de verdade. E então, ela foi embora. Dessa vez, sem olhar para trás. O som da caneta ainda ecoava na mente de Eduardo, mesmo horas depois. Mesmo já longe do cartório. Mesmo dirigindo pelas ruas que ele conhecia tão bem, mas que agora pareciam diferentes. Ou talvez fosse ele que tivesse mudado. Ele apertava o volante com força. A imagem de Helena, calma, firme, inabalável, não saía da cabeça. Você nunca me conheceu de verdade. A frase repetia, como um aviso ou como uma sentença. Eduardo tentou afastar aquilo. Tentou se convencer de que ainda tinha algo, de que ainda havia um novo começo. Priscila. Ela estava esperando por ele. E, afinal, foi por ela que ele tomou aquela decisão. Ou, pelo menos, era isso que ele queria acreditar. Minutos depois, ele estacionou em frente à casa. A casa dela, moderna, recente, sem história, sem passado, sem raízes. Ele respirou fundo antes de entrar. Mas não era nervosismo de reencontro. Era algo diferente. Algo que ele ainda não sabia nomear. Amor? A voz de Priscila veio da sala, leve, animada. Ela apareceu sorrindo. Jovem, bonita, impecável. E aí, resolveu tudo? Eduardo tentou sorrir. Resolvi. Ela bateu palmas animada. Finalmente. Agora a gente pode começar de verdade. Ele franziu levemente a testa. Como assim? Priscila já falava rápido, empolgada. Edu, agora que o dinheiro vai cair, a gente precisa organizar as coisas. Dinheiro, a palavra soou pesada. Eu estava pensando, ela continuou, a gente podia casar na igreja, né? Fazer algo bonito, do jeito certo. Eduardo ficou em silêncio. E também trocar de carro, ela seguiu. Aquele seu já está meio ultrapassado. Ele engoliu seco. E a casa? A gente precisa dar uma reformada. Eu quero deixar tudo com a nossa cara. Nossa! Cada palavra dela era como um golpe. Não pela ideia, mas pelo tom, pela expectativa, pelo interesse. Priscila. Tu... Ele tentou interromper, mas ela não parava. A gente pode até viajar depois. Tipo uma lua de mel mesmo. Agora que você está livre... Livre? Priscila, ele disse mais firme. Ela parou. Finalmente. O que foi? Silêncio. Eduardo passou a mão no rosto. Pela primeira vez, parecia cansado. De verdade. Não vai ter dinheiro. A frase saiu seca. Direta. Pesada. Priscila piscou. Confusa. Como assim? Ele hesitou. Eu não tenho mais direito a nada.
O sorriso dela desapareceu. Instantaneamente. O quê? A casa foi vendida. A empresa também. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era tenso. Denso. Explosivo. Você tá brincando, né? Ela riu nervosa. Mas ele não respondeu. Eduardo, você tá brincando comigo. Não. O rosto dela mudou. Completamente. Como assim você não tem nada? A voz agora subiu. Aguda. Cortante. Eu assinei. Sem saber. Ele murmurou. Sem saber? Ela praticamente gritou. Ela começou a andar de um lado para o outro. Agitada. Incrédula. Não. Isso não faz sentido. Ela passou a mão no cabelo. Você ficou 25 anos com uma mulher e não sabe o que você tem? Cada palavra era um ataque. Eduardo abaixou o olhar pela primeira vez. Ele não tinha defesa. Ela fez tudo certo. Ele disse quase em um sussurro. Priscila parou. Olhou para ele. E naquele olhar não havia mais amor. Só cálculo. Então deixa eu ver se eu entendi. Ela disse fria. Você saiu de um casamento sem nada? Ele não respondeu e não precisava. Meu Deus. Ela riu, mas não era humor. Isso é um absurdo. Silêncio. Isso não vai dar certo. A frase caiu como um veredito. Eduardo levantou o olhar. Priscila. Não, Eduardo. Ela interrompeu. Vamos ser realistas. Realistas. Eu não vou construir uma vida do zero agora, ela continuou. Não foi isso que eu imaginei. Naquele exato momento. Tudo fez sentido. Não era amor e nunca foi. Era conveniência com expectativa. Interesse. Eduardo sentiu algo apertar no peito. Mas não era só dor. Era arrependimento. Então é isso? Ele perguntou. Ela cruzou os braços. É melhor a gente não seguir juntos. Simples, direto e frio. Exatamente como ele fez com Helena. O silêncio voltou. Mas agora era definitivo. Você pode pegar suas coisas, Priscila disse, desviando o olhar. É melhor você ir. Eduardo ficou parado por alguns segundos, tentando entender como tudo desmoronou tão rápido. Mas no fundo, ele sabia. Não foi rápido. Foi construído. Escolha por escolha. Erro por erro. Ele pegou as chaves, sem discutir e sem implorar, sem reagir, e saiu, mais uma vez, sem ter para onde ir, mas dessa vez, sem ninguém esperando por ele. Enquanto isso, Helena recomeçava. Meses depois, o som das máquinas preenchia o ambiente. Ritmo e vida com muita produção. Uma nova fábrica, maior, mais moderna, mais forte. Confecções de lingerie muito elegantes e de alto padrão. O nome? Helena. Ela caminhava pelo espaço com segurança. Postura firme. Olhar atento. Respeitada. Admirada. Agora, no controle absoluto. Dona Helena, a nova coleção está pronta para aprovação, disse uma funcionária. Ela sorriu. Ótimo, vamos ver. Não havia mais dor. Não havia mais dúvida. Apenas construção. E amor. Sim. Também voltou, mas dessa vez, diferente, mais maduro, mais consciente, mais verdadeiro. Um homem que a admirava, que a respeitava, que a via, de verdade. E Eduardo? Eduardo agora dirigia sozinho, sem destino certo, sem casa, sem empresa, sem Priscila, mas pior que tudo, sem Helena. E isso era o que mais doía. Porque agora ele entendia, ele não perdeu só bens. Ele perdeu a única pessoa que esteve ao lado dele, quando ele não tinha nada. E trocou isso por uma ilusão que custou tudo. O carro parou em um sinal. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo deixou as lágrimas caírem. Tarde demais, porque algumas escolhas não têm volta. E alguns amores, quando acabam, nunca mais voltam.